Senhoras e senhores, tô rouco de novo. André Colares, fundador do Mind Juice aqui. Hoje, para um papo muito especial, um papo diferente. Vamos fazer hoje uma gravação que é uma parceria do Mind Juice e da Alumni Direito UNB. E hoje nós montamos uma bancada, que quase que um roda viva. E eu tô com dois grandes craques que vão conduzir essa entrevista aqui conosco. Um deles, meu querido amigo, professor, já deu aula nas nossas imersões, caminha conosco no Mind Juice, um amigo de muitas oportunidades, é o meu querido irmão João Pedro Melo. João, se apresenta pra turma aí. Obrigado, André. Meu nome é João Pedro, eu estou na UNB há muito tempo, fiz graduação lá, fiz meu mestrado lá, hoje faço meu doutorado lá, já dei aula como professor voluntário, e agora eu estou aqui ao lado do Pedro Gonê, nosso novo presidente, assumindo uma posição na diretoria da Associação dos Ex-Alunos pro próximo biênio. Você será o vice-presidente? Vice-presidente. Somos 3 vice-presidentes, né? Somos eu, a Nathalie Alves e a Manuelita Hermes. E agora se apresenta pra turma aí, quem é o João Pedro Melo? André, eu sou advogado, sobretudo na área criminal, com ênfase em tribunais superiores. Ok. E me considero uma pessoa que tem uma vocação acadêmica também. Ok. Professor, hoje eu estou em pós-graduações lá do Censo no IDP e na Fundação Escola Superior do Ministério Público do DF. E eu sou isso, eu sou advogado e pesquisador e professor. E autor de um livro chamado Como se Vence um Processo, não é verdade? Como se Vence um Processo, que é uma adaptação da minha dissertação de mestrado que eu defendi na Universidade de Brasília. Coisa boa. E também, turma, pros mais próximos aí, também ator, né? Não é verdade? Um ator amador? Verdade, um ator amador. Eu tenho essa paixão aí pelo teatro nas minhas horas vagas. E agora, o nosso presidente, Pedro Gonê. Meu irmão, se apresente pra turma aí. André, antes de tudo, muito obrigado pela acolhida generosa. É um prazer estar aqui com você nesse projeto extraordinário que é o Mind Juice Criminal. Meu nome é Pedro, sou advogado formado na Universidade de Brasília, com muito orgulho, muita admiração pela nossa faculdade. Como o João, sou apaixonado pela academia, tenho também a sorte de ser professor. E agora estou recebendo do nosso presidente Ronald Barbosa, até agora por 10 anos presidente da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Alumni Direito UNB, o bastão da presidência da associação, que se dedica a apoiar os alunos que estão hoje na Faculdade de Direito e manter a comunidade de ex-alunos viva. E como presidente já empossado, eu queria agradecer a você pela oportunidade e pela parceria nesse podcast, que vai trazer um pouco mais de luz para a história da nossa Universidade de Brasília, que se confunde com a própria história de Brasília, do Brasil e da nossa democracia. E tudo isso aqui, turma, toda essa bancada, para entrevistar o doutor Ronald Barbosa, que é advogado, esteve por 10 anos à frente da Alumni Direito UNB, que é subprocurador-geral do STJD, falei correto? Certíssimo. E também é presidente da Comissão de Direito Desportivo do Conselho Federal do AB, entre tantos outros feitos. Ronald, meu irmão, prazer recebê-lo. Agora eu queria que você se apresentasse para a turma. André, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no Mind Juice Criminal, um programa que eu respeito, um podcast que eu respeito bastante, acompanho há muito tempo. Para mim é muita honra estar aqui. Queria agradecer também a nova direção da Alumni, que está aqui representada na figura do presidente Pedro, vice-presidente João. Para mim é muito importante esse momento, por tudo que a Alumni simboliza na minha história de vida particular e simboliza para a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Eu, como disse o João, também eu sou um advogado, tá? Atualmente ocupo o cargo de subprocurador-geral da STJD, presidente da Comissão de Direito Desportivo,
O desporto tem ocupado uma grande parte da minha vida ultimamente, coisa que me causa muita satisfação. E para mim é motivo de alegria todo esse tempo que eu passei na universidade. Trabalhei em prol da universidade, trabalhei em prol da Ordem dos Advogados e agora estou no desporto. É muita felicidade poder participar nesse momento, discutir o conceito de alumni, né, de associação dos ex-alunos. A gente tem a associação dos ex-alunos da faculdade de Direito da UNB, passando por essa transformação com o nome fantasia para Alumni Direito UNB, desde a primeira gestão, e o que isso significou, não só para a gente, mas o que isso pode significar no âmbito da Universidade Pública Brasileira. Eu acho que isso tem muita relevância e, conforme disse no início, é motivo de alegria estar aqui, muita honra, fico muito feliz. Meu irmão, já entrando aqui no tema, veja, Ronald, o que você acha que estar à frente desse trabalho voluntário por 10 anos trouxe para sua carreira? Fala, pô, André, isso aqui teve impacto na minha carreira. Ou não, cara, só investir tempo ali foi maravilhoso, porque eu tenho um agradecimento, uma gratidão muito grande pela UNB, mas para a minha carreira não foi tão impactante, não. Queria fazer uma comparação, construir uma linha entre esse trabalho voluntário que você fez e a sua advocacia. Você acha que dá para traçar alguma coisa nesse sentido? André, eu vejo essa pergunta uma pergunta muito interessante, porque ela coordena vários aspectos, né? Primeiro, assim, né? Eu vejo com muita... eu fico muito reticente em relação a dizer que eu estava à frente, porque eu nunca tive à frente só. E isso é muito importante de dizer. O próprio João e o próprio Pedro tiveram comigo nesse trabalho. Então, quando eu digo que eu estou à frente, às vezes eu estou ali na figura do presidente, mas eu sempre fui abraçado pela comunidade. A Faculdade de Direito nunca me deixou sozinho. Então, a gente tem alguns projetos que foram realizados ao longo desses anos. Então, eu já falo com um pouco de reserva. Assim, eu estive à frente, mas eu estive sempre ladeado de pessoas muito importantes. E aqui, eu não vou citar nome para não ser injusto, né? Porque foram 10 anos, então são várias pessoas que nesse momento que me apoiaram. Mas só fazendo essa pequena correção, dizendo que eu sempre tive o apoio da comunidade. Isso para mim, olha, eu vou te falar, foi algo bastante surpreendente. Não que eu não achasse que os colegas fossem abraçar a ideia, mas é porque realmente me surpreendeu, porque eu passei a ter contato com egressos, e aí eu descobri que a Alumni era muito mais do que uma associação, era praticamente uma família, uma irmandade, porque era muito diferente para mim. Eu já fiz trabalho associativo em outras questões, em outros assuntos, e eu me lembro logo no começo que eu me apresentava como presidente da Alumni e era instantâneo, assim, o presidente da Alumni, Ronald vai na minha casa, Ronald, esse é meu escritório, tá à disposição, que a Alumni precisar, meu escritório tem auditório, meu escritório tem estúdio, o que você precisar. E eu falava assim, nossa, é muito curioso como as portas se abrem, assim. Então as pessoas estão sempre à disposição, querendo ajudar, isso é muito nobre, assim. Não vou dizer que isso não trouxe nenhuma repercussão na minha carreira. Claro que trouxe uma repercussão na minha carreira, porque, enfim, eu sou formado na Universidade de Brasília, uma universidade que tem prestígio. E, por óbvio, quando você se torna presidente da Alumni, você não é só conhecido na sua geração, você passa a ter contato com todas as gerações. Isso é muito legal, porque você passa a conversar com pessoas de diferentes gerações. Eu conheci a primeira turma de Direito da faculdade. Então, assim, eu fico pensando, de qual outro modo eu poderia ter conhecido a primeira turma de Direito? Assim, eu não vejo um horizonte, um outro horizonte que não fosse Alumni, para eu ter conhecido a primeira turma, os primeiros estudantes da faculdade, que ainda tinham alguns vivos, muitos, na verdade, vivos, e passei a interagir. Claro que isso é super interessante. Você começa a ter opiniões diversas de gerações diversas. Isso molda até a sua experiência que você vai ter na vida, porque as pessoas vão te dizer, quando eu comecei a advocacia era assim, entendeu? Agora a advocacia mudou. Quando eu comecei o estudo na faculdade era assim, a gente se coordenava, a gente tinha determinados grupos, determinados trabalhos, então era desse modo. E claro que isso mudou, porque não tem como ficar estático por 60 anos. Então, assim, isso vai sendo muito interessante.
na carreira, e a gente pode formar um espaço que me chama muita atenção, André, que é um espaço horizontal de conversas. Então, o que é muito legal na Alumni é que a gente tem um espaço horizontal. Lá na Alumni não tem cargo, não tem nada, entendeu? Assim, a gente é realmente um tratamento horizontal, onde as pessoas têm a oportunidade de conversar e ter ideias. Então, você tem ideias, você pode conversar. Você pode conversar com um advogado antigo, você pode conversar com uma autoridade, você pode conversar com quem você quiser. Você tem esse espaço aberto. Então isso é muito interessante. Conhecer todas as pessoas vai ser interessantíssimo para minha carreira, porque eu passo a ter uma visão mais geral sobre o que a comunidade entende, o que ela sente sobre determinados assuntos. Muito legal. João. Ronald, quando você assumiu a presidência da Alumni há 10 anos, era um processo de uma certa reestruturação da Alumni, né? Como é que é isso? Pode contar essa história pra gente? Porque tinha havido a fundação da Alumni muitos anos antes, né? Presidido pelo Carlos Caputo. E aí, anos depois, você assume e um novo momento da Alumni, né? Como é que foi essa história? Isso é muito interessante, João. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade para te agradecer também pelo convite, tá, João? Tenho muita admiração por você. Eu vejo às vezes os jovens falando, professor João, e o João para mim ele é mais novo, né? Então as pessoas falam com deferência. Eu fico feliz com isso, né? Porque é um pessoal bem preparado à frente da Alumni. Mas em relação ao que você me perguntou, a questão é que a gente trabalhava no modelo de associação. Então, basicamente, pelo que eu vejo nas reuniões antigas, a gente fazia reuniões, e essas reuniões tinham a possibilidade de a gente conversar. A Alumni sempre teve um espaço horizontal, então as pessoas sempre puderam conversar com diferentes gerações. Isso eu entendo que é importante para todo mundo, ter essa visão geral, entendeu? Do que é a comunidade do direito. Mas era um aspecto mais associativo de fazer reuniões e trabalhar mais pontualmente. O que acontece em 2015? A gente começa a discutir sobre a possibilidade de ter um modelo que é algo que a gente vinha trabalhando antes. Eu vinha trabalhando essa questão de memória institucional no PROME, que foi fundado pela professora Ana Frazão, que inclusive eu considerava como madrinha da Alumni, porque foi ela que me trouxe para a Alumni, foi ela que me apresentou o presidente Carlos Caputo, foi ela que me apresentou a todos que eram da associação. Meu agradecimento à Ana Frazão por essa oportunidade que ela me deu na minha vida. Mas o que acontece? O conceito de Alumni ele vem mais baseado naquilo que se via no exterior, tentando fazer uma adaptação. Por quê? Porque aqui a gente tem uma universidade pública, então isso foi muito interessante. A Alumni fez alguns intercâmbios. A gente fez intercâmbio com universidades americanas para tentar achar um modelo que fosse um modelo adaptável, porque nos Estados Unidos é bem diferente a forma que funciona e a natureza jurídica da instituição, ela influencia muito de como vai se comportar. Tanto é que a gente tem exemplos aqui de alumni em universidade pública em Brasília e de faculdade particular, e isso tem também em São Paulo. Então, a ideia, eu acho que a UNB é muito importante nisso, porque ela vem ali no comecinho, foi uma das primeiras ali, não vou arriscar dizer que foi a primeira, mas foi uma das primeiras que vem trazendo esse conceito que se chama de alumni ali. E na concepção inicial, era trazer a cultura do retorno. O que baseou isso, assim? Eu tenho um amigo ainda, o Arthur Carrijo, e a gente vem falando muito sobre isso no PROME, sobre a necessidade de que, se você estudou numa universidade pública, é importante que você tenha uma forma de retribuir isso à comunidade. Não só a comunidade de faculdade de Direito, como a população em geral. E aí a gente vem trazendo o conceito da Alumni, que é tentar fazer com que, além das reuniões, além do congressamento, além da possibilidade de estar junto, a gente possa sim canalizar os esforços em prol de atividades. E aí nasce a necessidade que a gente tem de ajudar os ex-alunos, os alunos atuais que estão, por exemplo, ingressando na faculdade e são da baixa renda, que foi uma ação que a Alumni fez, de compra de computadores para eles e tal, doação de livros. Então são várias ações no intuito de trazer um retorno para a comunidade, externos também, porque a Alumni promoveu, até ganhamos o certificado, quando houve a questão da Covid, a Alumni fez uma arrecadação e arrecadou uma grande quantidade de máscaras e luvas, ajudando, nesse caso, a população, né? Não era a comunidade do direito especificamente. Então, esse formato Alumni, quando se adota essa visão Alumni, a ideia é que a gente possa trabalhar a cultura do retorno. A gente possa dizer para a comunidade o seguinte: olha,
vocês mantiveram os estudos gratuitamente, então a gente vem aqui por meio da cultura do retorno, fornecer infraestrutura para a faculdade, para os alunos, fazendo o curso da OAB, para que eles passem no exame da OAB. Então, esse vem moldando o conceito da alumni. Agora, claro que a gente encontrou várias dificuldades, porque era uma universidade pública. Então, por exemplo, tinha um aspecto muito engraçado que eu vou relembrar aqui. Se eu estiver me estendendo demais, vocês vão tolindo a palavra que eu passo para a próxima. Mas para vocês verem como é que é interessante, assim, na época que a gente começou a Alumni, a gente tinha um contato próximo com a Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu relatei em Ohio um problema grande que eu estava tendo. Qual era o problema grande que eu estava tendo? Era que eu tinha 2 ex-alunos que queriam fazer duas ações dentro da universidade. Um queria trocar, a gente estava com problema de assalto. Um queria fazer o sistema, e o escritório bancaria o sistema de vigilância do estacionamento da faculdade, e o outro queria trocar o piso da faculdade inteiro. Aí eu tava feliz que só, né? Porque eu falei, puxa, eu consegui 2 pessoas para resolver esse problema. Fui lá bater na porta da faculdade para dar a boa notícia, né? E aí eu me deparei com uma coisa que para mim era inédita. Isso até nos Estados Unidos foi um case, né? Eu tinha uma quantidade de dinheiro até, assim, um recurso que eu poderia utilizar naquela época, muito relevante. E eu fui comunicar isso à UNB. A UNB falou que ótimo, mas não tem como receber. Então você vê coisas assim que são engraçadas. Até você explicar isso no exterior é diferente. Você falar assim, olha, eu consegui aqui 100 mil, 200 mil reais para reformar o piso. Tudo bem, mas não tem como você fazer isso. Aí você fala, nossa... Então, às vezes a dificuldade, ela não é óbvia. Você vai descobrindo ela no caminho. Eu achei, no início, eu achava que se a gente fizesse uma campanha, era simples. Era só chegar, fazer a campanha e fazer a doação. E aí eu descobri que a gente não tinha. E aí é a diferença de você estar numa universidade pública. Você tem um regramento para isso. Você tem um direito administrativo. Você tem regras de direito público. Então não pode. Esse é o ponto. Então... numa universidade privada, talvez você conseguisse com mais facilidade. Então, como trazer, e isso foi o grande desafio de 2015, é transformar a cultura do retorno e como trazer isso para uma realidade de Brasília, de uma universidade pública. Quais são os desafios, o que dá para fazer? Essa eu acho que foi uma grande diferença, e você me perguntou o que traz de diferente que era antes e o que trouxe o conceito alumni. O conceito alumni ele vai trazer essa cultura do retorno e vai fazer com que a gente tenha percepção de que a realidade é diferente, que o trabalho tem que ser ajustado, emoldurado, porque não dá para fazer igual, entendeu? Embora, aí é importante eu dizer, a gente sempre teve apoio da faculdade, da universidade. O que a gente não tinha eram as vias de fazer isso, mas não é que a faculdade era contra. Ela só falava, olha, só não tem como fazer, mas se tiver uma forma, a gente faz. E durante a sua gestão foi aprovada pelo Congresso a lei do endowment, né? Exatamente. Como é que funciona essa lei? O que não, isso ajuda? Não só a lei do endowment, mas a lei 13.348 ou 13.340, que foram 2 leis que a gente aprovou, que uma foi da lei do endowment. O endowment é um fundo perpétuo. Qual é o conceito do endowment? Para fazer as ações, a gente vai fazendo pequenas contribuições, partes dessa contribuição vai para um fundo. E esse fundo, o dinheiro nunca pode ser retirado. Você sempre pega o rendimento e faz investimentos na universidade ou nos fins da associação. Essa ideia é genial. Nos Estados Unidos, os endowments são fantásticos. Você pega endowments da Ivy League, são endowments incríveis. Nem precisaria mais pagar a tuition para ingresso nessas universidades, tanto que já se arrecadou dinheiro. E a ideia é a gente poder trazer essa figura do endowments para cá. Que a gente tentou, mas tem alguns desafios internos ainda e foi algo que ainda no meu coração pretendo tocar, mas foi muito interessante a aprovação da lei, porque ela traz um aspecto de previsibilidade para a instituição e traz um aspecto de solidez, em que você tem um fundo que você sabe que dali não diminui o recurso só aumenta, e você trabalha só o rendimento. Então a lei de endowment, ela é um conceito muito interessante. A gente tem alguns endowments no Brasil, a gente não tem o endowment da faculdade, da Alumni, na faculdade de UNB, mas espero ter em breve.
Acredito que vocês terão toda a oportunidade de fazer e eu me coloco à disposição disso. E a Lei 13.340 ou 13.348, que eu acho que vem alterar a Lei de Diretrizes e Bases, que é outra proposição legislativa que a gente trabalhou por anos. O que ela vem dizer? Ela vem permitir que possa se fazer doações para universidades públicas, escolhendo projetos, causas específicos, mas deixa para regulamentar isso, cada universidade regulamenta o seu. Então a gente tem um programa na UNB que regulamenta isso, mas é uma lei interessante porque ela permite algo que já era um sentimento antigo da Alumni, poder fazer doações. Inacreditável que isso não existisse, né? É inacreditável, presidente, porque a gente pensa assim, né? Mas é realmente inacreditável você chegar e falar assim, gente, eu consigo construir uma biblioteca. Tudo bem, mas não vai poder, entendeu? Aí você fala, pois é. E é curioso, tá? Assim, eu vou dizendo pra vocês assim, mas nesse tempo, pelo menos a gente conseguiu fazer um avanço legislativo, trazendo um arcabouço que possibilita. Então, as pessoas que agora querem ter esse tipo de ação não precisam sair do zero. Porque antes, quando a gente começou, em 2014, 2015, não tinha as leis, então não dava pra fazer nada. Esse era o ponto. Então, a gente conseguiu trabalhar essa base legislativa no Congresso, foi aprovado e a gente trabalhou algumas campanhas que eu acho que vão ser aperfeiçoadas. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho a capacidade da diretoria, não estou desmerecendo as diretorias antigas, mas eu acho que são pessoas muito bem preparadas, acho que são pessoas que têm uma capacidade incrível, eu acho que eles vão conseguir fazer grandes projetos. Eu falo isso pro presidente Pedro, eu espero que você seja o maior presidente da história da Alumni, eu acho que esse tem que ser o espírito, entendeu? Então tô aqui para te ajudar, tô aqui para, sabe? E o Pedro, ele é grande, João é grande, eles são novos, mas são grandes, entendeu? Todos nós somos seus alunos. De todas as... Você já passou aqui falando um monte das coisas que a Alumni fez nesses últimos 10 anos. Mas para você, qual você gostaria que fosse o seu maior legado das coisas que você fez? Desde reunir associados que estavam dispersos pelo Brasil e pelo mundo, a ações concretas de doação para ajudar durante a pandemia da Covid-19. O que você diria? Esse foi o meu grande legado. Olha, eu acho que a gente desenvolveu várias ações, presidente, mas o meu legado, o que eu queria mesmo, era que despertar o senso de responsabilidade pela coisa pública não estatal. Porque às vezes a gente tem esse conceito no Brasil, e é um conceito muito interessante, porque quando a gente fala da coisa pública, as pessoas atrelam que o público é o estatal. E eu tô falando da coisa pública que é pública. Não necessariamente estatal, pode ser privado, pode ser... Então, para mim, se eu pudesse escolher um legado, algo para deixar para as próximas gerações, é que as pessoas entendessem que tem que ter um grau de compromisso com a coisa pública, independente dela ser estatal ou não. Isso é fundamental. Então, se eu conseguisse colocar... Porque as ações são um desdobramento do conceito que você desenvolve. Então, a gente desenvolve ações a partir daquilo que a gente pensa como conceito. Então, o conceito seria esse. Eu tenho responsabilidade sobre a coisa pública. Eu tenho responsabilidade sobre esse estudante novo que está entrando. Ele tem que se formar. Vamos fazer uma campanha? Vamos. Mas eu tenho responsabilidade de manter o espaço da faculdade de Direito ali. Eu tenho responsabilidade. E eu tenho responsabilidade em fazer ações como faz o NPJ. Entendeu? Deixar o NPJ estruturado. A gente já tentou reformar o NPJ. É porque a gente não conseguiu autorização, mas a gente já tentou. Por quê? O NPJ, por que é importante ser reformado e estruturado? Porque ele faz atendimento à população. O serviço jurídico, ele é um serviço caro. Não dá para você dizer no Brasil que o serviço jurídico é um serviço barato. É um serviço caro. Por isso que a gente tem defensoria, tem várias coisas, entendeu? Então, por exemplo, fazer esse tipo de investimento, mas despertar o senso de que eu tenho que ter cuidado com a coisa pública. Eu não posso ser indiferente. Só um ponto, o NPJ, que é o núcleo de prática jurídica, né? Que exatamente. Os estudantes vão para áreas, às vezes um pouco mais distantes do centro, para oferecer assistência jurídica gratuita, né? Exatamente, presidente. Vamos lá, irmão. Eu tenho aqui uma questão, tem duas na realidade, mas uma que eu acho que é legal pontuar, até fica uma bola pro Pedro aí. Tem alguma coisa que você gostaria de ter realizado, mas não deu, por N motivos, a circunstância, e você gostaria que a próxima gestão batesse isso no peito e falasse, pô, André, isso aqui eu queria ter feito, cara, mas não deu. Não era o momento, a circunstância não permitiu. E eu queria que essa diretoria aqui, pô, seria um sonho, seria legal.
ser importante? Tem alguma coisa assim? Tem, André. Tem essa uma coisa. Ai, meu assim. Deus. Que medo. Pô, missão possível, tá, cara? Não, missão possível. Eu costumo. Eu evito, André, de as coisas que não dão certo na minha vida colocar a culpa nos outros. Então eu acho que não se realizou por culpa minha, tá? Então eu vou assumir a culpa. Mas eu acho que uma questão que era fundamental pra mim, que eu queria ter feito e não aconteceu por culpa minha, tá? Foi o endowment. O endowment, ele tem previsão hoje no Estatuto da Alumni, mas ele não existe de forma prática. A gente não tem a diretoria do endowment. A gente não tem uma conta do endowment onde a gente faz. E eu acho o endowment fundamental para a universidade, porque ele começa ali, o pessoal começa ali muito desanimado, né? Fala, vou botar um pouquinho e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa que eu A acho... Selic é 15% ainda, cara. O endowment vai embora. Pô, e eu vou te dizer, é importante essa cultura no país transgeracional de projetos. Sim. Porque o endowment não necessariamente ele tem um efeito imediato. E a gente tem, e o grande desafio que tem nessa questão é porque a Alumni tem várias demandas. E é muito complicado você explicar para uma pessoa que está com demanda agora, os estudantes precisam viajar para resolver um problema. Os estudantes, isso já aconteceu, os estudantes estão com uma necessidade específica, entendeu? Porque a gente agora vai fazer a reforma de não sei o quê. Tudo é muito urgente. Mas é necessário você falar assim, eu vou fazer um investimento de longo prazo no Brasil é sempre complicado, porque é algo que não vai ser agora, vai ser para depois. Então é algo que eu queria ter feito. Eu tentei viabilizar ao máximo. E eu acho que essa próxima geração consegue fazer, e eu me coloco à disposição, e espero que faça, tá, assim. Mas também não vou colocar essa obrigação no ombro deles, porque eu sei das dificuldades. Assim, quando eu falo que a culpa é minha, eu falo de modo particular. Eu tô dizendo assim, mas eu sei das dificuldades, mas é algo que eu não fiz, que a gestão que eu trabalhei não fiz, mas eu gostaria de ver e acho que é algo que pode ser discutido, pode ser trabalhado e acredito que é um investimento que vai ser transgeracional, então vai ser para várias gerações, não vai ser só para essa geração. Vamos ligar pro Tiziano, pedir o primeiro Pix do endowment aí. Ô, Tiziano, vamos lá, cara. Ronald, quando você assumiu a presidência da Alumni, você era um advogado ainda mais jovem do que é hoje, né? E Que assumiu gentil. a presidência de uma associação que tem como associados ativos ministros dos tribunais superiores, advogados consagradíssimos, professores que são referência para todos nós. Então, eu queria saber de você se foi desafiador, naquele momento, liderar uma associação que depende da confiança dessas pessoas, sendo um advogado tão jovem quanto você era na época. Acredito que, inicialmente, eu vou dizer assim, inicialmente eu pensei e refleti muito sobre até a viabilidade do projeto, mas é o que eu disse para vocês. Por incrível que pareça, na Alumni não existe cargo lá, sabe? Você tem a oportunidade de conversar com egressos. Isso é muito único. Você está conversando com egressos. Então você tem a possibilidade de conversar livremente. Nem é bom na Alumni você ficar falando cargo, entendeu? Então as pessoas conversam de forma livre lá. E isso é muito impressionante. Mas isso eu fui descobrir quando eu estava já na Alumni, né? Antes eu ficava pensando, falei, cara, como será que vai ser e tal? Até mesmo porque, assim, só o fato das pessoas já terem uma experiência de carreira maior que a sua, já é algo que você reflete antes de ir conversar com ela, né? Porque você fala, independente de ser autoridade ou não, você fala assim, a pessoa tem muito mais tempo de direito do que eu, então você vai com muito mais cautela pra poder falar com a pessoa. Mas na Alumni, por incrível que pareça, não existe essa parte de cargo. Então, assim, a gente consegue ter conversas boas e fazer bons trabalhos. Então isso logo desapareceu. Fui muito bem acolhido, eu posso dizer assim, por todos. Então fui acolhido, fui tratado bem por todos. Então isso foi ótimo. Isso me fez ver o que era a Alumni e aquilo que a gente estava trabalhando. Essa na perspectiva do presidente da associação. E para quem está se formando agora, que é um jovem advogado, ou um jovem concurseiro hoje, que está ouvindo a gente pensando, gostei da associação, quero entrar. O que você vê de vantagem? Como você acha que a associação pode contribuir para essas pessoas? Pedro, é muito, muito interessante, presidente, essa pergunta, muito interessante, porque no começo da Alumni, as pessoas me perguntavam muito uma coisa, vai ter
desconto, clube de desconto? Vai ter... Comprar passagem na Latam mais barato. Comprar passagem mais barata, como é que vai ser e tal. E eu falava assim, gente, o que era para ter sido feito por você já foi feito. Você estudou gratuitamente na universidade, entendeu? É tentar gerar esse compromisso. Então, se você já estudou gratuitamente, acho que é o momento agora de você fazer o retorno, de você trazer aquilo que você pode contribuir. Por incrível que pareça, você tem muita possibilidade de contribuir quando você tá recém-formado. Então, você tem muitas oportunidades ali. Se eu tivesse recém-formado, eu entraria imediatamente na Alumni. É uma oportunidade que você tem de estar com seus colegas, sabe? É uma oportunidade que você tem de conversar com seus colegas, trocar experiência, poder falar de diferentes coisas, fazer muitas reuniões e discutir o conceito de universidade. A gente tem que discutir o que é universidade, o que a gente quer. Então, essas coisas são muito importantes. Mas eu diria, principalmente para o recém-egresso, assim, que entre na Alumni, dê essa oportunidade na sua vida. Acredito que é algo interessante, mas vá mais com a cabeça de fazer algo de forma altruísta, tá? Eu sei que é duro você pensar sempre que você forma, você tá com muita urgência, né? Tá com urgência de arrumar um emprego, tá com urgência, às vezes, de casar, algumas coisas assim. Então, fala, Ronge, preciso resolver minha vida. Mas as coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Eu acho que não tem prejuízo, não. E acho que você tá no espaço da Alumni é muito bom para que você possa, inclusive, conversar com pessoas que já estão mais na frente naquela carreira que você almeja. Então, por exemplo, você quer ser um advogado, você quer ser um magistrado, você quer ser um delegado, você quer ser um membro do Ministério Público. Troca experiência com as pessoas que estão mais à frente de você para saber como é que é realmente a realidade da profissão. Então, é uma oportunidade que você tem de conversar também. Ronald, agora emendando a pergunta do Pedro, levando em consideração que é uma coisa legal, que tem seus benefícios, que te coloca na possibilidade de conversar como igual entre muitas gerações, com pessoas de outras gerações, pessoas que muitas vezes já até estão estabelecidas na profissão, por que você acha que poucas pessoas, na verdade, por que você acha que muitas pessoas não se associam? Por que você acha que a minoria se associa? O que você acha que falta das lideranças para poder falar, ei, não, a maioria tem que se associar aqui. Na verdade, eu vou te dizer que é o contrário. Eu vou dizer a maioria se associa? Poucas pessoas que eu fiz o convite recusaram. Só que eu não consigo fazer o convite para todo mundo. Eu não consigo... Por exemplo, eu tenho uma questão de banco de dados lá, que é uma questão fundamental. Se você me perguntar hoje, por exemplo, o presidente Pedro está assumindo... qual é a base de dados que ele está assumindo? Ele está assumindo com uma base de dados ali de 500, 600 pessoas, no máximo 1000. Ele tem telefone, e-mail, tudo mais. Como é que ele faria para entrar em contato com todas essas outras pessoas? Sim. Então, assim, você está falando hoje de uma base de associados ali de 400 pessoas, você está falando de um hall de ex-alunos de 10 mil. Quantos desses 10 mil, com quantos eu consegui falar efetivamente? Conversar efetivamente? Também não falei com os 10 mil. Então... isso é algo a se pensar, que você fala assim, por que a maioria não quer? Eu falo assim, por que a maioria nem foi convidada? Porque a gente está num projeto que a gente ainda está crescendo e o convite na Alumni ele é muito pessoal. Provavelmente eu convidei o presidente Pedro, eu convidei o João e o convite foi feito pessoal. A gente não tem uma lista que a gente sai mandando para que a gente nunca viu, entendeu? Não é feito dessa forma. Mas eu te diria que óbvio que eu tô dizendo que os seus dados não estão equivocados, não é isso. Só tô te dizendo uma outra coisa que é importante. Dos convites que eu fiz, poucos foram recusados. Eu diria que menos de 20% foi recusado. Nunca aconteceu de eu convidar e a pessoa falar assim, não vou. Entendeu? Não vou. Por convicção. E agora, dentro dessa pergunta, mas já passando a bola pra frente, que é a seguinte. Desses convites feitos de longe, e falo de longe que eu não estudei na UNB, mas vendo de longe eu vejo que as pessoas que estão dentro do contexto, e as pessoas relevantes do Ministério Público, da magistratura, advogados, pessoas que alcançaram algum tipo de sucesso, tratam com muito carinho a instituição. Seja dedicando tempo, recurso, autoridade, prestígio. O que você acha que tem esse negócio desse prestígio das pessoas que, chegaram lá em alguma perspectiva da vida? Amor à faculdade de Direito,
ao que a faculdade de Direito permitiu que eles alcançassem. Isso é um senso muito difundido no âmbito da associação, de que, óbvio, hoje eu consegui destaque num setor ou no outro, mas eu devo isso ao fato de ter, em parte, claro que é em parte ter estudado na faculdade de Direito, porque tem vários outros fatores para você ter um sucesso profissional. Tem família, tem sua dedicação pessoal, então tem várias coisas. Mas as pessoas têm a compreensão de que a faculdade de Direito foi importante nesse processo. Então, o que une ali é a faculdade de Direito. Por isso que eu estou dizendo, não é o cargo, não é nada. As pessoas não estão ali por status, nem nada. Isso nem é discutido no âmbito da associação. É mais para, às vezes, as pessoas quando estão de fora, falam assim, fulano tá lá, ciclano tá lá, mas no âmbito da associação não tem cargo. Todo mundo conversa como egresso. Todo mundo egresso. Tanto é que as pessoas vão perguntar o seguinte pra você: que ano você formou? Essa é a pergunta que as pessoas vão fazer. Que ano você formou? Entendeu? Você é de qual turma? Essa pergunta. Ninguém pergunta assim, e quem é fulano? E quem é ciclano? Nem cabe essa pergunta. Então, assim... Muito legal. Nesse ponto, eu te falo com bastante tranquilidade, que é uma coisa bastante horizontal e que a gente tem essa possibilidade, né? Quando você diz sobre por que essas pessoas têm muito carinho. Elas têm carinho porque a gente esteve lá. Nós estivemos lá. E aí é muito legal eu ver, por exemplo, eu não sou contemporâneo do João, não sou contemporâneo do presidente Pedro, não sou contemporâneo deles, mas a gente tá aqui, hoje, juntos, entendeu? Isso é interessante. O que é? É a faculdade. Porque a gente nem eu acho que eu formei, eles entraram mais de 5 anos depois. Ronald, o Estatuto da Alumni permite a associação de professores também, né? Desde que estejam como professores há pelo menos 3 anos. 3 anos, exatamente. Mesmo que eles não sejam eles mesmos egressos da UNB. Como é que você vê a participação dos professores na associação? A perspectiva deles é diferente dos egressos? Eu acho que o professor é uma figura muito interessante, né? Porque, querendo ou não, o professor ele tem autoridade... Uma autoridade, ele foi meu professor. Eu vejo hoje meus professores, né? Às vezes, assim, eu fico até incomodado. Às vezes eu tô falando, meu professor às vezes tá ali escutando. Eu falo, nem pode isso. Entendeu? Porque essa pessoa, foi ela que me ensinou tudo. Então, nem pode. Então, querendo ou não, a figura do professor numa associação, numa alumni, ela é grandiosa. Porque ele foi formador da maioria das pessoas que estão ali, né? Então, assim, é óbvio que a gente tem um tratamento horizontal, tudo mais, mas professor é professor, né? Então, se ele chega, todo mundo conhece, foi ele que te ensinou muitas coisas, você não perde aquele referencial, entendeu? Então, acredito que é o melhor possível a imagem que tem um professor no âmbito da associação. Você já deu uma dica pra gente do endowment como sendo uma coisa importante para a associação. Mas e como que você vê a Alumni nos próximos 10 anos? A Alumni tá como? A Alumni tá fazendo o quê? A Alumni tá devolvendo o quê para a comunidade? Falar de perspectiva, eu vejo uma Alumni em 10 anos. Eu acho que a Alumni... Eu vou falar da Alumni quando eu iniciei em 2015. A gente vinha num processo de reestruturação. Então a Alumni, quando eu peguei em 2015, ela estava com as atividades paralisadas. Então ela não estava exercendo atividade. A gente teve uma grande iniciativa de retomar as atividades da associação e renomeá-la de Alumni Direito UNB, que até então não era esse nome, era Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Direito da UNB. E nesse tempo a gente pôde estruturar as campanhas, pôde estruturar ter um grupo, porque antes o grupo era muito... O WhatsApp facilitou muito, né, isso, né? Porque antes nem tinha um grupo, assim, fechado, assim, que você pudesse identificar facilmente. O WhatsApp permite você fazer um corte. Agora, para os próximos anos, eu vejo uma Alumni institucionalmente consolidada. Acho que vocês, por exemplo, vocês trazerem aqui um podcast, aí eu acho que é fundamental você ter a inovação. Por exemplo, eles trazem um podcast que tem uma capacidade comunicativa hoje gigantesca, entendeu? Então é isso a importância que eu tô trazendo assim. E eles fazem coisas que eu não consigo nem imaginar, entendeu? Porque é fazer um podcast, trazer um endowment. Então, eu acho que uma consolidação institucional de imagem e de projetos muito mais robusta na gestão deles, pela competência que eles têm e pela capacidade que eles têm de enxergar projetos novos. Então, nos próximos 10 anos, eu vejo muita consolidação, projetos
muito melhor delineados, tá? Vejo uma institucionalidade muito grande e acredito que vocês farão uma grande gestão. Acho que vocês farão, assim, trabalhos magníficos, assim, provavelmente maiores do que foram realizados até aqui. E eu acho que a comunidade tem que se mobilizar para que vocês sejam a melhor diretoria da história da alumni da Faculdade de Direito. É esse o espírito, porque é o que eu falo para todo mundo. A alumni é grande porque a gente vai melhorando. A gente sabe, se a alumni se apequenar, se ela ficar pequena, se ela piorar, para mim não tem vantagem nenhuma. Então a vantagem que tem hoje é mobilizar para que eles sejam uma diretoria. Só que eles têm uma capacidade, um cérebro muito mais jovem, muito mais capacitado, sabe? Isso a gente tem que reconhecer. As gerações novas, elas têm uma capacidade, sabe? De entender melhor o que está acontecendo, de realizar melhor as coisas. A gente vai ficando velho, isso faz parte, entendeu? Assim, eu quando tive lá em 2015, eu tinha várias ideias que eram ideias boas ou ideias recentes, mas essas ideias vão ficando velhas e faz parte do processo que a gente tenha novidades. E aí eu acho que vocês trabalham na institucionalidade, mas eu não queria cristalizar, dizer assim, porque quando a gente fala de perspectiva de 10 anos, dizer o que eu acho, eu acho que vocês têm que ser livres, eu acho que vocês têm que fazer o caminho do jeito que vocês acreditam que é o melhor, porque conceitualmente vocês sabem fazer isso. Então, e eu acho que o apoio da comunidade tem que ser um apoio irrestrito. Vamos estar junto deles, vão ser a melhor diretoria, entendeu? Ter nosso apoio e é isso. E falando a nível de mundo, assim, quais são as alunos que são referências no mundo? Tem essa ideia, Ronald? Existem, eu não queria citar nome, que é até meio injusto, assim, né? Porque você fala assim, alunos que são referências em qual perspectiva? Então vamos lá, referências pra você, daí fica melhor. Então, eu não vou te dizer que elas são referências em si. Eu vou dizer que alunos que me chamaram a atenção. Ok. Logo quando eu tava no Prome, a primeira experiência que eu tive com alumni foi alumni da Universidade de Amsterdã, em que, por acaso, eu entrei numa festa lá que eles tinham. E aí eu fiquei muito impressionado, porque o board da KLM tava lá, eles eram egressos. Então eu falei, pô... E aí, que loucura. E aí eu fui... Eu tava em férias, tava com o Arthur, o Arthur tava aqui, né? Tava conversando com ele sobre a possibilidade. Eu falei, Arthur, olha que interessante, cara. Eu acho que nunca na vida eu ia conhecer, e é até estranho eu falar isso, conhecer o board de uma empresa aérea holandesa, mas eles estavam lá iguais. Isso é uma coisa muito interessante. Eles estavam lá de forma horizontal. E depois, eu sei que existe a alumni de Harvard, do MIT, de todas as grandes da Ivy League, mas a alumni que eu tive experiência interna grande foi de Ohio. E por um motivo muito interessante. É porque a Universidade de Ohio é uma universidade de natureza jurídica mista. Que aqui nem tem, eu acho. Que ela é pública e privada nos Estados Unidos. Ela tem um comportamento misto, público e privado. E para mim era muito importante conhecer uma alumni que tivesse um conceito de universidade pública por causa do regramento. Que era mais parecido com o regramento do Brasil. Então, para mim foram experiências muito importantes, mas não estou dizendo que elas são as mais importantes do mundo. Você tem várias alumni nos Estados Unidos que são importantíssimas, várias na Europa que são importantíssimas, e no Brasil também, que estão fazendo aqui seu trabalho e fazem de maneira também gigante o que a gente propõe, sabe? Mas é basicamente isso. Agora, claro, tem alunos que têm endowment gigante. O de Harvard eu acho que é o maior do planeta. E não dá pra ignorar que eles são... O que é um endowment grande, assim? Ultrapassa o bi de dólar, né? 45 bilhões de dólares que eles têm. Passa bastante. 45 bi de dólar? 45 bi de dólar. E aí você tem uma alumni que só de rendimento no endowment, é o que eu tô falando, é capaz de pagar toda a tuition da universidade. Eles não fazem isso por uma questão conceitual, mas eles já conseguiriam fazer isso. Eles conseguem manter a universidade em toda com fundo, mas o fundo não é interrompido. Mas eu, quando estive na Universidade de Ohio, que eu lembro que na época me chamou muita atenção, porque na Universidade de Ohio, a alumni tem um aeroporto, então ela tem um estádio de futebol americano. Então, assim, a estrutura é grande, mas ela é considerada uma alumni nos Estados Unidos é muito ranqueado, né? 50 a mais. Ela não tá no top 7, nem no top 10. Entendi. É nas 50. Então você tem ali uma alumni
que você tem uma grande estrutura, mas tem uma natureza de universidade pública. Mas lá me chamava atenção, porque foi a primeira vez que eu conheci pessoas comuns, quando eu peguei a estruturação da Alumni, que me falavam, Ronde, ó, eu amo essa Alumni e eu, por exemplo, dou $5 milhões por ano pra ela. Eu conheci uma família lá em Ohio. Então, assim, aí você fala, nossa, cara, que incrível, né? Uma família fazer um negócio desse, né? Assim, mas faz, entendeu? Óbvio, aí eles vão dar nome pra biblioteca, vão dar nome pra não sei o quê, vão dar um monte de coisa. Mas foi o que me chamou a atenção porque tava próximo, entendeu? Mas eu queria só fazer esse recorte e não dizer que essas são as mais importantes. São várias, e aí depende da perspectiva pra tu dizer qual é a mais importante. Analisar o quê? A gente tá analisando o quê? Arrecadação, Ex-alunos poderosos que escutarem aqui já tá pronto, já tá aí, né? Pode começar, quiser fazer um... O Pix é o número do CNPJ. Pronto, já vamos levantar esse endowment aí. Já vai sair daqui já. Essa história da KLM, do board da KLM é legal, Ronald, pra você. Imagine para aquele recém-graduado da Universidade de Amsterdã, que tem um aspecto da referência também. Exatamente. Ele olha, poxa, essas pessoas tiveram a mesma formação universitária que eu, e olha onde elas chegaram. Eu acho que isso é um aspecto muito interessante da nossa alumni também. Exato, da Horizonte. Ronald, muitas coisas aconteceram nos últimos 10 anos na Alumni, mas tem algum momento que você destacaria como um momento especialmente gratificante, um momento que você olhou e pensou, poxa, deu certo esse esforço que a gente está fazendo pela associação? São vários os momentos, tá? João, eu vou tentar não ser tão injusto assim. Eu acho que foi muito importante a campanha, que foi bastante noticiada, de arrecadação de computador para os alunos de baixa renda da Faculdade de Direito, onde a Alumni arrecadou, por meio de seus associados, computadores para os alunos que estavam chegando, porque muitas vezes a baixa renda é um entrave muito grande você não ter computador. E isso é uma questão que eu me deu conta, porque na minha época, tá? Quando eu entrei em 2004... não era difundido ter notebook na sala. Um ou outro tinha, mas ainda se usava caderno. Tinha o caderno da sala. Entendeu? Coisa que eu acho que nem tem na geração de vocês. O que é o caderno da sala? Caderno da sala é geralmente aquela menina que senta lá na frente e que anota tudo que o professor fala. E o pessoal que tá lá conversando lá de fora ou no fundão pega o caderno da sala pra saber tudo que foi que aconteceu. Então tem todas as anotações lá. Quem é antigo sabe o que é caderno da sala. Vai ser aquela aluna que é referência. Porque hoje em dia você consegue pegar o professor, gravar e transcrever no notebook sozinho. Você não precisa fazer nada. Então fica tranquilo. Mas, enfim, são várias... Então eu acho que a campanha de arrecadação de notebook para os alunos de baixa renda foi muito importante. A campanha na Covid foi muito importante. Acho que são coisas assim que foram fundamentais. As campanhas que a gente fez para os alunos de baixa renda que não tinham como pagar cursinho, fazer curso por meio da Alumni foi importante. E para mim também foi importante essa última ação da Alumni no ano passado, que foi reformar a sala do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da UNB, que é coordenado pelo nosso querido professor Marciório, porque foi a primeira reforma que teve oficial, né? Oficial, porque eu sei que já tiveram outras, mas oficial no âmbito do programa de doação da Universidade de Brasília, não é da Faculdade de Direito. Foi a primeira vez que os alunos se reuniram para reformar a sala. E foi uma campanha curta, tá? De 3, 4 meses, onde a gente teve uma resposta muito enérgica da comunidade e a gente Depois conseguiu... de um trabalho muito árduo seja feito do presidente Ronald com o professor Marciório, que ficava batalhando, se comunicando com todos os associados para conseguir juntar um montante substancial e é case. Isso eu comento com as pessoas, ninguém acredita que foi feito. Desculpa a parte. Obrigado, presidente. E o professor Marciório teve uma grande parcela nisso e para mim, esse também foi especial porque quebrou um paradigma que tinha na universidade, que era poder concretizar doação. Porque para mim sempre foi complicado ter que explicar, até nas palestras no exterior, por qual motivo eu consigo juntar 200, 300, 400 mil reais e não consigo trocar o bebedouro. Entendeu? Né? A troca de bebedouro foi feita pela Alumni.
Então, a primeira troca de bebedouro foi feita na Alumni. Os bebedouros não funcionavam quando eu estudava. Então, a gente comprou bebedouros novos e colocou lá. Então, assim, é o que eu tô te falando. São ações que chamam a atenção, tanto de caráter social quanto caráter interno institucional, que eu acho que são bastante relevantes e são inovadores no âmbito de uma universidade pública. No privado é uma outra sistemática, uma outra lógica. Cara, uma curiosidade, você falou palestras no exterior. Você já foi fazer algum tipo de palestra no exterior sobre essa temática ou em razão, ou representando a alumna, alguma coisa nesse sentido? Eu já falei bastante no exterior sobre... A gente fez um convênio com a Universidade de Ohio, onde a gente trocava experiência e eu falava com a alumni de Ohio quais eram as experiências do Brasil. Então a gente conversava efetivamente trabalhando sobre isso. Isso era muito importante. Fora isso, a alumni, ela cedeu o estatuto dela para inúmeras alumnis que existem hoje. Porque, basicamente, quando a gente iniciou, a gente tinha uma associação aqui em São Paulo. E tinha na Poli também. Mas eram 5, mais ou menos. Assim, você vai ver que muitos estatutos de alumni são iguais da alumni de Direito UNB. Mas é porque a gente cedeu o estatuto. Tanto é que a própria alumni da UNB, ela nos consultou antes de retomar as atividades. Em razão das doações que eram feitas, das coisas que eram feitas, para entender qual era a sistemática. Muito legal. Não perguntei isso, e pra você ver que é um negócio legal, cara. E alumni é uma coisa que é extremamente importante, precisa ser difundido. Um egresso da UNB, inclusive, que já esteve aqui com a gente, que é o Tiziano Figueiredo, há pouco, 3 semanas atrás, estava dando uma palestra no MIT, porque agora ele é estudante do MIT, para a alumni do MIT. Legal, né? E aí, pô, quando você vai olhar, e eu vi ele divulgou isso no Instagram e tal, e eu fui pesquisar, tipo, quem é da alumni do MIT. Aí quando você vai ver, irmão, é Google. Oh, meu Deus do céu, cheguei a derrubar ineditamente derrubei um copo aqui. É Google, é Vale do Silício todinho ali. Então, pra você ver como é um negócio legal, né, cara? E o Tice, vale dizer que ele foi um dos grandes apoiadores da história da Alumni. Eu tô falando ele porque você citou o nome dele, Sim. mas eu tô dizendo, teve vários outros. Eu tô tentando não cair na tentação de falar os nomes, porque senão eu vou esquecer um, e aí vai ser chato. Mas já que você citou, o Tiziano foi um dos grandes apoiadores da Alumni de Direito UNB. Eu acho que é bom, já estamos caminhando pro fim, né, mas... Só ressaltar e agradecer o presidente Ronald, agora segue formalmente na Alumni como presidente do Conselho Cardinal, que reúne os ex-presidentes da associação para nos ajudar a levar, na linha da sua pergunta, a Alumni para fora. E quando a gente leva a Alumni, a gente não está levando a associação Alumni, a gente está levando a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Fantástico. Para levar a nossa UNB para fora e também trazer o mundo exterior, as ideias que estão sendo travadas lá fora, para serem discutidas aqui na UNB. Para que os nossos universitários tenham uma formação condizente com o momento globalizado que nós temos. E queria agradecer, presidente Ronald, pela sua disposição e toda a sua doação nesses 10 últimos anos e nesses anos que virão. Eu que agradeço, presidente Pedro, agradeço João, agradeço André. Para mim é motivo de satisfação todos que estão assistindo, que dão um privilégio dessa audiência. Eu acho que é importante, o conceito da Alumni ele é importante não só internamente, mas ele é importante para você que tem a possibilidade de fazer alguma coisa na sua comunidade, ainda que não seja no formato alumni, sua comunidade do bairro, sua comunidade nos municípios que estão chegando, a possibilidade que você tem de entender que a coisa pública não se restringe à responsabilidade estatal, que a responsabilidade é sua também. Então, iniciativas como essa são importantes para que esse conceito seja difundido, que a gente tenha responsabilidade sobre as coisas que nos cercam. Mas eu venho aqui com bastante alegria, muito honrado de estar no Mind Jus Criminal, tá muito honrado mesmo, André, acompanho vocês e agradeço toda a diretoria nova da Alumni pela oportunidade, agradeço ao Carlos Caputo, que foi o primeiro presidente, a Rosa Brochado, também que foi a segunda presidente, agradeço a todos que me antecederam, agradeço a todas as diretorias que estiveram comigo nesses anos todos. Então foram 5 diretorias, totalizando mais de 60 pessoas, também não vou cair não vou dizer uma lista aqui, porque senão vai dar problema, mas gostaria de agradecer a todas as diretorias, gostaria de agradecer à Universidade de Brasília, a Faculdade de Direito, que nos apoiou, que possibilitou que esses projetos fossem concretizados. Que a gente siga nos doando pela universidade pública, pela Alumni e pela coisa pública. Turma, João, alguma consideração final, João? Eu queria fazer uma última pergunta pro Ronald.
Tá bom. Qual é o conselho que ele deixa para essa nova diretoria que assume? Principalmente pro Pedro, que é o novo presidente. Dar conselho é sempre complicado, né? Eu acho, mas vou falar uma coisa que eu acho que é bastante simples. Ouça o coração de vocês, cara. Assim, eu falo isso com muita tranquilidade porque vocês são pessoas capacitadas e vocês têm capacidade de realizar muitas coisas. Mas ouça o coração de vocês. A gente sempre se pega ao passado para fazer o novo. Passado, na verdade, ele deve ser só um eixo comparativo só. Talvez para você entender o passado, mas não precisa se amarrar ao passado. Porque às vezes as pessoas pensam isso. Por que vai criar podcast? Eu tô falando podcast não é porque surgiu essa dúvida. Eu tô falando porque é esse tipo de comentário que a gente... Por que vai fazer podcast se nunca teve podcast na Alumni? E a Alumni sempre viveu sem isso. Uai, porque a gente não precisa fazer tudo igual que era antes. A gente precisa fazer coisas que não tinha antes. Entendeu? Então, ouça o coração de vocês. Faça exatamente o que vocês estão fazendo. Façam aquilo que vocês acham que é importante nesse momento. Muito bom. Obrigado, Ronald. Queria agradecer a sua participação, agradecer por esses 10 anos de trabalho na Alumni. Eu estava comentando aqui antes, né, que quando eu conheci o Ronald no meu primeiro semestre da graduação. Eu estava entrando na graduação e o Ronald estava assumindo a presidência da Alumni pela primeira vez. Então, o Ronald é uma pessoa que eu, apesar da nossa diferença geracional, eu tenho ele como se fosse um colega do primeiro semestre, que foi o período que a gente começou a conviver. E obrigado, André, por essa parceria com a Alumni, pelo apoio. Eu vou contar uma história, então, também, como eu conheci o presidente Pedro. O presidente Pedro acha, assim, fantástico, assim, né? Porque me chamou muita atenção o jeito também que eu conheci ele, porque eu não conhecia ele. Então ele me ligou. Ele me ligou, falou: tudo bem, você é o presidente da Alumni, tudo bem, eu queria conversar com você. Eu falei: rapaz, moleque né? doido. Eu acho que esse é o espírito. Quero conversar com você. Foi lá, conversou comigo, falou várias ideias e tudo mais. Eu falei: nossa, me chamou a atenção. Eu falei: cara, eu acho que é isso, entendeu? É por aí, tá? E o Pedro me chamou muita atenção pela iniciativa, pela capacidade, as coisas que ele me falou. Na época eu acho que ele tava, eu não sei se ele ia ou ele estava vindo de Berkeley. Eu não me lembro se você ia ou se você estava vindo, mas me falou várias experiências. E o João também, eu lembro muito quando eu conheci ele, porque o João sempre foi também muito, assim, estudioso, fazia as coisas, né? Então o João ele é muito acadêmico e tudo mais. Não que o Pedro não seja, eu tô falando porque a minha experiência com o Pedro foi essa, entendeu? E o João, eu lembro que ele é muito acadêmico. Eu me lembro que uma vez eu tava em casa, assim, alguém falou: pô, professor João. Eu fiquei falando: professor João, não conheço, não. Aí não, João, eu falei: pô, João, rapaz. Então foi muito bom. Então, felicidade de conhecer o presidente João. Fiquei muito honrado. E você, André? Prazer meu, irmão. Muito grande. Pedro Gonê, considerações finais? Foi tudo. Obrigado, agradecer também mais uma vez esse podcast, agora mais esse episódio. E estou certo de que vai ser importante, como já disse, não só para a Faculdade de Direito, não só para os ex-alunos, mas para o Brasil como um todo. A gente aprendendo histórias como a do Ronald, vendo experiências como a do Ronald, inspira as pessoas a fazer o bem, a propagar as boas coisas, as boas ideias. E você é um grande parceiro nessa empreitada. Agradeço também pela parceria. Ronald, alguma consideração final? Fiz todas as minhas considerações. Agradeço a nova diretoria, agradeço vocês. Acho que o Mind Juice Criminal tá indo pelo caminho certíssimo, que atinge todo mundo. Essa nova diretoria da Alumni preparadíssima, que tem o Pedro, tem o João, mas tem vários outros membros da diretoria que eu gosto muito. Tem o Gabriel, o Rodrigues, que eu gosto muito. Então, enfim, falando, mas são várias as pessoas. E agradeço, acho que é um momento muito especial esse, tá? Acho que essa diretoria vai ser a melhor diretoria da história da Alumni. Tô torcendo. E vou ajudar no que eu puder. Eu ainda sou pequenininho, mas ajudo eles no que puder. E turma, para você que está nos acompanhando aqui, esse papo é muito importante. É muito importante que você bote ele para frente. Manda aí para seus colegas, pessoas que formaram contigo. Se você estiver ainda na faculdade, pô, bota no grupo da faculdade aí, leva para coordenação. Essa é uma ideia pouco difundida. E, pô, nós temos uma faculdade de Direito no Brasil do que no mundo inteiro, né? Matematicamente, o Brasil deveria ter o maior número de alunos do que no mundo inteiro. E não é a realidade. Isso é uma coisa que é legal.
isso viabiliza um debate, isso abre oportunidades. É legal, é importante, agrega, contribui para a sociedade, para os ex-alunos, para a instituição. Então nos ajudem a levar essa ideia adiante. Se você nunca ouviu falar disso, mais uma vez, manda isso para a turma, manda isso para seu pai, para sua mãe. Isso é uma coisa que é importante. O importante é levar a mensagem adiante. Essa é a primeira consideração. A segunda e última é a seguinte. Falava isso com o João e com o Pedro. Nós teremos aqui uma missão também de trazer pessoas que se formaram na UNB e que inspiram. Para que possa inspirar não só os alunos que estão cursando nesse momento a Faculdade de Direito, mas aqueles que estão estudando. Nossa, eu quero estudar na mesma faculdade que se formou o João Pedro, que se formou o Pedro, que se formou o Ronald. Eu quero sentar naquela cadeira lá que eles se sentaram. E grandes universidades do mundo têm isso, né? Não, eu quero me sentar na cadeira onde o fulano se sentou. É verdade. E na UNB tem grandes figuras do direito que começaram ali, que os primeiros passos foram ali. E nós traremos essas pessoas aqui. E nós temos a árdua missão e saborosa missão de reconstituir os passos dessas pessoas, partindo do primeiro, que foi na Universidade de Brasília. E nós faremos isso aqui episódio a episódio. Estamos com um projeto bem legal, portanto, acompanhe. Beleza? Turma, foi um papo extraordinário. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Curte, compartilha, se inscreve aí, faz tudo o que tem que fazer. Um abraço para todos. Valeu.